No sistema 4-2 simples, o posicionamento inicial dos levantadores será nas posições 3 e 6, no meio da quadra. Observação: os levantadores sempre vão ficar em diagonal. Na rotação de defesa, quando o time adversário fizer o saque, os atacantes de rede que se encontram na posição 2 e 4 vão descer para a zona de defesa, para formar a defesa em W, característica desse sistema, exceto o levantador que se encontra na posição 3. Ele não vai descer, ele vai permanecer lá. Caso ocorra de retomarmos a posse de bola, ocorrerá o rodízio em sentido horário. O levantador irá para a posição 2, o da posição 2 irá para a posição 1 e sucessivamente. Quando for ocorrer a defesa e o levantador estiver na posição 2, ele irá trocar com o ponta que está na posição 3 e este irá descer para formar o W. Na rotação de ataque, os atacantes da posição 2 e 4 vão para a rede para efetuar o ataque. Os jogadores da posição 1 e 5 também podem atacar, mas somente no fundo de quadra. Mas, geralmente, ficam encarregados de atacar os da posição 2 e 4. Quando ocorrer o rodízio e o levantador estiver na posição 2, o ponta vai descer para formar o W, ele vai recuar, e na hora de atacar será desfeito o W, e o ponta que se encontrava na posição 3 irá trocar com o levantador que está na posição 2, para que este faça o levantamento para os atacantes efetuarem o ataque, tanto na saída de rede ou na entrada de rede. Observação: quando o ponta da posição 3 recuar para formar o W, ele não poderá ficar perto da linha lateral, pois já se encontra o levantador da posição 2, que está na posição 2, e nem muito ao fundo de quadro, pois lá já se encontra o jogador da posição 6. A partir daí, vamos para o segundo rodízio, onde o levantador branco vai para a posição 1, o atacante verde vai para a posição 6, o atacante amarelo vai para a posição 5, o levantador preto vai para a posição 4, o atacante azul vai para a posição 3 e o atacante vermelho vai para a posição 2, fechando assim o segundo rodízio. Antes do saque do time adversário, onde a equipe se encontrará na formação de defesa, a movimentação será a seguinte: o atacante azul, que está na posição 3, vai recuar para a quadra de defesa, assim formando o W para a recepção da bola. Lembrando que o atacante azul deve estar menos a linha lateral esquerda que o levantador preto e deve estar à frente do jogador que seria o atacante verde na posição 6. Após o saque do time adversário e recepção de nossa equipe, já vamos nos encaminhando para a movimentação de ataque, onde ocorrerá a troca entre o levantador preto, que está na raia 4, indo em direção ao meio de rede, que seria a raia 3, e o atacante azul, que estaria na raia 3, se encaminhando para a raia 4. Dessa forma, onde os dois atacantes possam atacar pelas duas pontas de quadra e o levantador permaneça no meio de rede. No terceiro rodízio, há novamente uma rotação em sentido horário, agora ficando na posição 1 o atacante vermelho, na posição 2 o atacante azul, na posição 3 o levantador preto, na posição 4 o atacante amarelo, na posição 5 o atacante verde e na posição 6 o levantador branco. Dessa forma, respeita-se a regra dos levantadores estarem em diagonal. Na formação de defesa do 4-por-2 simples, segue-se a formação de W para a recepção de bola. Após a recepção, acontece a organização de ataque para que os atacantes e o levantador fiquem nas pontas e no meio da rede, respectivamente. Nessa rotação, a configuração da equipe é similar à configuração inicial, com os dois levantadores centralizados e os atacantes nas laterais da quadra. Repare que agora todos os jogadores estão com as posições invertidas, se comparados às posições da primeira rotação. O levantador preto está à frente do branco e os atacantes trocaram de lado, sendo que o atacante azul e o amarelo estão na rede, à frente do vermelho e do verde. O posicionamento jogador por jogador se faz da seguinte forma: atacante vermelho na posição 1, atacante azul na posição 2, levantador preto na posição 3,
atacante amarelo na posição 4, atacante verde na posição 5 e levantador branco na posição 6. A movimentação dos jogadores vai ser a mesma da primeira rotação, ou seja, o levantador preto se manterá próximo à rede para o levantamento, enquanto que os demais jogadores se posicionarão em forma de W para receber o saque adversário. Em rotação de defesa, neste momento, temos o atacante azul na posição 1, o atacante vermelho na posição 6, o levantador branco na posição 5, o atacante verde na posição 4, o atacante amarelo na posição 3 e o levantador preto na posição 2. Quando o adversário realizar o saque, o levantador preto se deslocará para a posição 3 e o atacante amarelo desce para a área de defesa assumindo a posição 2 e ajudando na recepção. Ao ser recepcionado o ataque adversário que pode ter ocorrido tanto pelo atacante azul como pelo atacante vermelho, o levantador branco ou atacante verde, a bola preferencialmente é repassada para o levantador preto. E assim, ele pode distribuir o ataque tanto para os atacantes verde e amarelo que estão na rede, ou para o atacante vermelho e azul que só podem atacar depois da linha dos 3. Na rotação de ataque neste momento, temos o atacante azul na posição 1, o atacante vermelho na posição 6, o levantador branco na posição 5, o atacante verde na posição 4, o atacante amarelo na posição 3 e o levantador preto na posição 2. Ao iniciar o ponto, o levantador preto irá se deslocar para a posição 3 e o atacante amarelo descerá para a posição 2, assumindo uma posição de preparação para uma possível recepção. Vale salientar que, neste momento, o atacante amarelo está à frente e à direita do atacante azul, o atacante vermelho fica entre o atacante azul e o levantador branco, e o atacante verde fica à frente e à esquerda do levantador branco, formando assim o W. Bom, nesse último momento de rotação, o levantador preto fica na primeira raia, o atacante azul fica na raia 6, o atacante vermelho fica na raia vermelha, o levantador branco fica na raia 4 e o atacante verde fica na raia 3 e, por último, o atacante amarelo fica na raia 2. Em um momento se preparando para um saque de defesa, após o saque, haverá uma troca entre o atacante verde e o levantador branco, de modo que o levantador branco fique próximo ao saque e o atacante verde componha a defesa do saque. Geralmente eles estão próximos, né? Apesar da ilustração, eles estão mais próximos. E aí, em um momento de ataque, o levantador vai mudar de posição para o meio, enquanto o atacante que está na raia 3 vai para a raia 4, para que assim o levantador possa receber a bola e levantá-la.